E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade. A gente vai fazer uma aula mais rápida agora, um vídeo mais rápido. Até porque a gente não vai fazer muita coisa agora. Só vamos utilizar alguns cálculos aqui simples para poder fazer com que nós identifiquemos quais são os outliers, tá? E também falar um pouco sobre z-score, mas é um conceito um pouco até complexo. Não tão complexo assim, mas vou estar colocando aí vídeos que aprofundem esse assunto, tá? Ok, então vamos lá. Primeiramente, a gente vai precisar, para calcular os outliers, a gente vai precisar saber dos desvio padrões desvio padrão amostral de cada banco de dados nosso, que no caso sync e async, tá? O desvio padrão amostral é uma estimativa de desvio com base em uma amostra de dados, ao invés de toda a população, tá? Ele é parecido com o desvio padrão populacional, mas a diferença tá na forma que a gente calcula a variância, tá? E aí, em vez de dividir, peraí. E aí, em vez de dividir pela quantidade de dados, a gente divide pelo número de dados menos 1. Então vamos lá. Vamos escrever aqui o código. Primeiro a gente vai criar o nosso ponto de corte, tá? Ele é um valor que serve como limite para tomar decisões ou classificar dados em categorias, tá? Ele é frequentemente usado em análises para separar os dados de grupos, identificar outliers ou até definir faixas de resultados aceitáveis ou inaceitáveis, tá? Ele pode ser determinado de diferentes formas, dependendo do contexto, como usando a média, o desvio padrão ou outros critérios específicos de algum problema, tá? Então, a gente vai calcular, deixa eu pegar o código aqui, a gente vai calcular o desvio padrão amostral primeiro, tá? O nosso ponto de corte do sync, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui ponto de corte, desvio padrão amostral. Vamos lá. Eu vou chamar de PTC, pronto, ponto de corte, tá? Pode ser qualquer nome que você quiser aí. E vou colocar underline, eu vou colocar PTCS, pronto, ponto de corte do sync. Igual, tá? E vamos colocar a nossa fórmula do desvio padrão, que é std, tá? Ponto .std. Só que antes você vai escolher o banco de dados, que no caso, dessa vez a gente vai fazer do sync. Abre parêntese, coloca DDoF igual a 1, tá? Então aqui é o nosso desvio padrão amostral, só que dessa vez nós vamos multiplicar por 3. A gente já vai entender por que multiplicar por 3. Aí vamos lá. Vou colocar o nosso print, abre aspas, ponto de corte, sync, dois pontos, sai das aspas, tá? Vírgula, e agora a gente coloca o código que a gente quer chamar, que é o PTCS, tá? Agora a gente já tem o nosso ponto de corte do sync, que é 19.60 e cacetadas. Agora vamos calcular o ponto de corte, desvio padrão amostral do nosso async, tá? PTC, eu vou colocar AS para diferenciar, que é async, né? Async r.std DDoF igual a 1 multiplicado por 3. Coloca o print, vou só copiar aqui, fica mais rápido. Pronto. Ok, calculamos nossos pontos de corte. Agora nós precisamos calcular os nossos limites inferior e superior. Para isso, a gente vai precisar da nossa média, tá? Os pontos de corte inferior e superior, se não me engano,
são esses traços aqui. Não é porque não está mostrando aqui, mas é um ponto fora do boxplot. Não está mostrando aqui os nossos pontos de corte. E o limite inferior é isso aqui, o limite superior é isso aqui. Esses são os limites. E os pontos de corte estão fora aqui, ó. Só que não está mostrando no nosso boxplot, tá? Então vamos lá. Para calcular os limites superior e inferior, vou colocar aqui. E aí a gente vai usar uma linha de código só para calcular ambos os valores, tá? A gente vai colocar inferior, vírgula, superior. Agora eu tenho que definir de qual banco de dados que eu estou usando, né? Porque se a gente for fazer o mesmo código para os dois, aí já não vai ser tão verdadeiro, porque o nome que a gente vai usar é o mesmo. Então vou colocar aqui inferior, underline, S, superior, underline, S, tá? Pronto. Igual, como eu usei vírgula aqui, quer dizer que eu vou separar dois códigos com a vírgula também. Então, eu não vou escrever um código em si, vou escrever mais uma operação, que é a nossa média, menos o ponto de corte que a gente definiu aqui em cima, tá? Então, a nossa média para o sync, vamos voltar lá em cima. A gente chamou a nossa média do sync de XS. XS calcula a nossa média aqui. E XA calcula a média do async. Então, a gente tem que usar esses valores aí aqui nessa operação, tá? Então vou colocar aqui XS menos e nosso ponto de corte, PTCS, vírgula. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a soma, XS mais PTCS, ok? Agora vamos fazer para o nosso async, inferior underline A, só mudei a letra ali, tá? E superior underline A. Tá. A nossa média é XA. Então vamos colocar XA aqui. Menos PTCAS. Que foi como eu chamei aqui o nosso ponto de corte. Ah, esqueci de mudar a legenda aqui. Pronto. Aí vai printar, ó. Deu erro aqui porque eu não terminei de escrever aqui, tá? Então, vírgula, XA mais PTCAS. Pronto. Tá lá. Agora, a gente até poderia printar esses valores aqui, mas não vai ser necessário porque a gente não quer calcular. Mas se a gente quiser visualizar esses valores aí, é só colocar aqui, ó, print, abre o parêntese, abre aspas, e coloca o valor que a gente quer ver. Por exemplo, eu quero ver o inferior underline S. Eu vou colocar aqui entre aspas e fora das aspas para mostrar só uma legenda, tá? Ó, play. O nosso inferior S é isso aqui. Aí se quiser saber o superior S, bota a mesma coisa. Superior S, o superior do sync, qual é? Só mudar os valores aqui, ó. Opa, errei o valor aqui. Ó, tá lá os valores, tá? Então, mas não é isso que a gente quer saber, tá? Mas se a gente quisesse saber os limites e tal, a gente colocava o print, tá? Mas vamos lá. Dando continuidade aqui. Tá, agora que a gente já tem os nossos limites inferior e superior de ambas, né, sync e o async de ambos bancos de dados. Agora vamos encontrar os nossos outliers, tá? Então vou colocar aqui embaixo, hashtag outliers. Para nós identificarmos os outliers, nós vamos usar esses valores aqui dos limites inferior e superior. A gente vai comparar se ele é maior do que o nosso banco de dados e se ele é menor do que o nosso banco de dados. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui, vamos definir um nome para esses outliers do sync, tá? Eu vou colocar alt S. Pronto. Igual. Aí eu vou colocar o nosso banco de dados, que é o sync. Abre colchetes. Abre parênteses, sync. Bota menor
inferior. Aí depois dos parênteses a gente vai colocar uma barra vertical, tá? É só segurar Shift e do lado do Shift esquerdo do nosso teclado tem umas barrinhas. Aí se segurar Shift e apertar ela, vai aparecer essa barra vertical aqui, tá? E aí do lado aqui a gente vai colocar a mesma coisa, só que vai colocar maior, tá? O sync maior, superior. Eu gosto de colocar espaço pra ficar mais bonitinho, mas não precisa, tá? Pode ser junto também. Tá, e vou colocar Alt AS para o async, tá? Async R. Vou copiar o mesmo código aqui, só vou mudar os valores, só para não digitar de novo. Async R. Async R. Aí tem um problema aqui, porque eu coloquei inferior, mas eu não coloquei o valor que tá aqui, então não vai funcionar. Nossa, se eu der ó, não aconteceu nada porque não tem print, mas ele não vai funcionar, não vai mostrar o valor, porque isso aqui, ó, inferior não existe. Então tem que se atentar a isso aí, tá? Então a gente tem que definir aqui para os nossos valores sync e async. Ó, outlier sync e tal, a gente coloca aqui, ó, inferior, que a gente definiu aqui, underline S, e superior, underline S. E aqui embaixo foi underline A, então vamos colocar aqui. Pronto, agora vai funcionar certinho. Vou colocar o print aqui pra gente. Abre parênteses, abre aspas. Coloco o nosso Alt S. Eu vou colocar outliers para sync, vírgula, Alt S. Vou copiar aqui e vou colocar a mesma coisa, só que para o async. Async R. Async aqui, Alt AS. Ok. Tá. Aqui não apareceu outliers porque aparentemente eles não existem. Mas e se eu colocar aqui valores absurdos? Vamos colocar aqui no sync. Vou colocar um número absurdo aqui, 123.9. Apesar de que não é um valor tão absurdo assim. Deixa eu colocar 150. Tá. 1529. E aqui no async vou colocar um valor muito pequeno. Vou colocar tipo 12. Pronto. Vou rodar aqui o código. Pronto. Rodei o código. Vou voltar lá agora. Vamos já play aqui no nosso ponto de corte agora. Tá lá. Ele identificou os valores que estão fora da curva, né? Estão ou muito grandes ou muito pequenos. Então é isso, assim. Vou tirar aqui agora porque a gente não vai usar mais esses valores. Ok. Agora se eu voltar lá e der play, os valores também vão ter sumido. Tá lá. É isso. Pra gente fazer esses cálculos. Então, agora pra gente finalizar aqui esse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre Z-Score, tá? O professor em si, ele não se aprofundou muito nisso, mas basicamente o Z-Score é uma fórmula que é utilizada como uma medida estatística que indica o quanto um dado ou elemento está distante da média de um conjunto de dados, no sentido de desvios padrões, tá? Então ele permite comparar e padronizar diferentes valores em uma mesma escala. Vou estar deixando aí um vídeo que explica melhor, que aprofunda mais esse assunto, mas é também utilizado para detectar outliers. E aqui nesse caso, eu já deixei a fórmula aqui que Z é igual ao elemento, né? O elemento que a gente define, que a gente quer definir, menos a média dividido pelo desvio. Então aqui no código eu já escrevi aqui uma fórmula para fazer um teste, para a gente calcular esse Z-score aí. Deixa eu copiar aqui nosso banco de dados para um bloco de notas, para a gente calcular alguns Z-scores aqui, tá? Pronto. Aí vamos lá.
Aqui eu já calculei o z-score para o nosso valor 87.9, que tinha 2. Aí já deu aqui que é 75.50 e tal. Enfim, mas vamos lá. Para a gente escrever esse código, a gente escolhe nosso valor menos a nossa média dividido pelo desvio padrão, que no caso foi do 5 foi devs. Aí eu coloquei o print, abre aspas, z-score, vírgula z-score, que é o código que eu chamei aqui, que eu já defini. Então é isso, assim, a gente pode calcular aqui o z-score de 80.6. Pronto. É isso. Então aqui eu vou só dar um toque em relação a esse código aqui. Vamos aqui criar aqui z-score, hashtag z-score para sync. E aqui a gente coloca z-score s igual a elemento, vou colocar assim, menos o xs, que foi a nossa média. Se você definiu a média como outro valor, você vai lá na linha onde você escreveu média, aqui ó, a média eu escolhi xs, então você coloca xs, ó, xs, barra, e coloca o nosso desvio padrão, tá? Desvio padrão. Ó, caso vocês queiram, só para auxiliar um pouco nessa questão de não ficar procurando, rolando para cima e para baixo o código, é só apertar Ctrl F aí do teclado, segura o Ctrl e aperta F, e vai aparecer essa barra de pesquisa aqui, a gente escolhe o que está procurando. Vou colocar aqui desvio padrão. Eu achei esse valor aqui, mas ó, apareceu 14 valores e eu estou no valor número 11. Então posso ir subindo aqui até achar o que eu estou procurando. Ó, achei. Ó, nosso desvio padrão do sync é devs, devs, né? Então vou voltar para lá. Aí eu não sei que valor eu coloquei lá. Foi o Z, ó. Coloquei o Z aqui, já achei, tá? Então coloca aqui, ó, fecha. Coloquei aqui barra devs, que foi o z-score do... Não, que foi o desvio padrão do sync. E vou colocar o print aqui. Deixa eu apagar isso aqui embaixo. Vou colocar o print z-score sync. E vou colocar o valor que está aqui, ó, z-score s, tá? Então quando eu quiser calcular algum elemento, se eu der play aqui vai dar erro, porque eu não coloquei um elemento específico. Aí para não dar erro, eu vou colocar aqui o hashtag no print, tá? Quando eu quiser printar, eu tiro esse hashtag aqui, quando eu quiser calcular o z-score. E o hashtag aqui também no código, ó, que ele desativa o código. Aqui só, agora, como eu coloquei o hashtag na frente, ficou só texto, tá? Deixa eu tirar aqui rapidinho. Eu vou até separar um pouco para não confundir na hora que eu for fazer, tá? Então aqui, vou colocar o do z-score para o async agora. Z-score a igual a o elemento. Vou copiar isso aqui para agilizar. Menos xa e dev-a, que foi como eu chamei o desvio padrão e a nossa média. A média foi xa e o desvio padrão foi dev-a. Agora aqui eu só vou mudar aqui no print e mudar a legenda. Pronto, quando eu colocar o elemento aqui no lugar desse nome elemento, aí ele vai calcular o nosso valor. Por exemplo, eu quero usar o score do valor 77.1 do async, então eu vou colocar aqui no lugar do elemento. Quando ele printar lá, ó, deixa eu desativar esse código de cima. Pronto, ele calculou aqui o z-score do async do valor que eu coloquei. Então é isso, eu vou desativar agora esses dois códigos, porque eu só vou utilizar isso quando for calcular mesmo elemento. Pronto. Então é isso. O vídeo fica por aqui. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí nos comentários, me chama no PV no WhatsApp, pergunta lá no grupo de estatística, ou então vejam os vídeos complementares que estarei adicionando na playlist, que talvez a sua dúvida aí seja sanada, tá? Fico por aqui, deixa o like, galera. Eu tô fazendo vídeo aqui,
tentando explicar os assuntos para vocês do meu jeito, tentando explicar o código aqui. Então não custa nada se inscrever no canal e deixar um likezinho, tá? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu!